Preste atenção que eu vou falar com você agora a respeito de 5 mitos sobre a Eucaristia, que muitas pessoas pensam ser verdade, mas não são. Então fique atento, preste atenção para você não se confundir mais. Eu sou o missionário católico e teólogo Flávio Andrade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, já deixe o seu like, o seu joinha e, por favor, compartilhe este vídeo. Porque, como eu disse, são muitas as pessoas que se confundem e nós precisamos ajudar esses nossos irmãos. E o primeiro mito sobre a Eucaristia é que você não poderia mastigar a hóstia, porque isso seria de alguma forma falta de respeito com o nosso Senhor. E claro que isso não é verdade. Eu, particularmente, não vejo necessidade de mastigar a hóstia. Eu nunca mastiguei, porque ela é feita de trigo e água. Se dissolve muito facilmente na nossa boca. Mas se surgir a necessidade de você mastigar a hóstia, não tem problema. Não é pecado, não é sacrilégio, não é falta de respeito, nada disso. Afinal, nós estamos comendo o corpo de Cristo. E é o próprio Jesus que nos fala sobre isso. Por exemplo, no Evangelho segundo São João, capítulo 6. Se vós não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Comer a carne. E na Santa Missa, o sacerdote repete as palavras também de Jesus. Tomai e comei, isso é o meu corpo que será entregue por vós. Então, é comer. Para comer, subentende mastigar. Como eu disse, eu não vejo necessidade, mas se surgir a necessidade, pode fazer isso tranquilamente, que não é falta de respeito. E aí, claro, tem algumas pessoas que são extremistas, não é? Eu já falei sobre isso em outras ocasiões e recebi aqui um comentário que me chamou a atenção. Não, Flávio, não diga isso. Porque certa vez eu mastiguei a hóstia, entrou no vão do dente, e aí acabou a Santa Missa, eu fui para casa 1 hora depois, eu fui jantar e ainda estava no meu dente. Meu Deus do céu, que hóstia é essa? Não é? Porque, como eu disse ainda há pouco, a hóstia é feita de água e trigo. Ficou no seu dente mais de 1 hora e não dissolveu? Então tem alguma coisa errada, não é? Então, assim, tem um pouquinho também de bom senso. Foi necessário mastigar a hóstia? Mastigue. Depois verifique com atenção se não ficaram micropartículas na sua boca. Aí é só você engolir, está tudo resolvido, não tem problema. O segundo mito a respeito da Eucaristia, que também confunde muitas pessoas, é que a comunhão sob 2 espécies, corpo e sangue de Cristo, é mais poderosa, mais completa, mais cheia de Deus. E aí as pessoas se perdem, né, com tantos comentários que também não são verdade. Claro que não. A comunhão sob 2 espécies, corpo e sangue. A hóstia mergulhada no vinho que se transubstanciou em sangue. Ou só a hóstia, ou só o vinho que se transubstanciou em sangue, é a mesma coisa. Jesus está presente de forma real e completa, tanto no corpo quanto no sangue, ou no corpo e no sangue. Então, comungar só o corpo, comungar só o sangue, ou comungar o corpo e o sangue é a mesma coisa. Cristo está vivo e ressuscitado. Cristo está vivo e ressuscitado. Não se divide mais Jesus Cristo. Então, por exemplo, né? Nós geralmente comungamos na Santa Missa só o corpo, só a hóstia. E muitas pessoas me perguntam, inclusive, nossa, mas por que não há mais, de forma irregular, a distribuição também do sangue, também do vinho? Por uma série de fatores, né? E o primeiro, talvez o principal fator, é o risco de profanação. Porque para derramar, para derrubar, uma gotinha que seja, é muito mais fácil. Manusear a hóstia é mais seguro. E, como eu acabei de explicar, seria desnecessário, não é? Jesus está presente todo, corpo, sangue, alma e divindade, em cada uma das espécies, tanto na hóstia consagrada, quanto no vinho consagrado. Então, como eu disse, nós, de forma regular, comungamos o corpo, mas tem muitas pessoas, por exemplo, com doença celíaca, que não podem, são alérgicos a glúten, comungam só o sangue. Comungam só o sangue, é uma hipótese, é uma possibilidade que acontece. Comungam também corpo, sangue, alma e divindade. Então,
Não fantasie, não é? Comungar só o corpo, comungar só o sangue, ou comungar corpo e sangue, é a mesma coisa. Terceiro mito sobre a Eucaristia, que você não pode comungar mais de 2 vezes no mesmo dia, ou tem que esperar um intervalo de horas, e aí as pessoas formulam as hipóteses, não é? Se você comungou de manhã, você não pode comungar à noite. Se você acabou de comungar, você tem que esperar no mínimo 4 horas para comungar de novo. E eu não sei de onde que as pessoas tiram estes números, porque nunca houve um ensinamento da igreja que parecesse com alguma coisa desse tipo. O que nos fala o Código de Direito Canônico, número 917, número 917 do Código de Direito Canônico. Você que já comungou, pode comungar no máximo uma segunda vez, desde que a segunda vez seja na Santa Missa que você participe. Código de Direito Canônico, número 917. O que isso significa? Se você for, por exemplo, a Santa Missa de manhã, a Santa Missa à tarde, comungou de manhã, pode comungar à tarde. Se você está enfermo, aí de manhã você recebeu o viático, o ministro extraordinário foi lá na sua casa e levou a comunhão para você. Você comungou. É uma forma de comungar fora da Santa Missa. No fim do dia você se recuperou milagrosamente, agora está bem, graças a Deus, e foi à Santa Missa. Pode comungar a segunda vez? Pode. Independentemente do tempo entre uma comunhão e outra. A igreja não estabelece tempo mínimo. Ela fala que no dia é no máximo 2 vezes, desde que a segunda vez seja na Santa Missa que você participe. Continuando com os exemplos para você entender. Fui à celebração da palavra, feita pelo ministro extraordinário, pelo diácono. Na parte da manhã eu fui à celebração da palavra e comunguei. No final do dia, ou 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, eu fui à Santa Missa. Posso comungar de novo? Sim ou não? Posso. Até no máximo 2 vezes, desde que a segunda vez seja na Santa Missa que você participe. Agora vamos lá. Eu fui à Santa Missa de manhã, comunguei. No final do dia eu fui à celebração da palavra, feita pelo diácono, feita pelo ministro. A distribuição da Eucaristia. Eu posso comungar de novo? Não. Posso comungar de novo? Não. Porque eu posso comungar até no máximo 2 vezes no mesmo dia, desde que a segunda vez seja na Santa Missa, que é a atualização, a presentificação do sacrifício de Jesus. A celebração da palavra não é. A celebração do viático não é o sacrifício de Jesus. A Santa Missa é. Por isso, essa distinção. Por isso, essa condição. E isso vale para todos. Também fico aqui espantado com os comentários que eu recebo. Nossa, Flávio, que meu filho é acólito. Ele ajuda, ele serve em 3 missas por dia. Ele pode comungar as 3 vezes? Não, eu acabei de explicar. Ah, porque eu sou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, e aí eu celebro a palavra e participo de 2 missas, posso comungar 3 vezes? Não, meu irmão. Não, minha irmã. É no máximo 2 vezes, desde que a segunda vez seja na Santa Missa que você participe. Quarto já, não é? Quarto mito a respeito da Eucaristia sobre o jejum eucarístico. Nós sabemos muito bem que o jejum eucarístico é obrigatório, no mínimo 1 hora antes da comunhão. Então, como nos ensina o Código de Direito Canônico também, você é obrigado, você que vai comungar, a se abster de qualquer alimento, líquido ou sólido, com exceção apenas de água e remédios. Se você quer tomar água, a água não quebra o jejum eucarístico, remédios também não. Você precisa se medicar ali durante a Santa Missa ou em algum momento ali antes da comunhão, não tem problema. Então a exceção é apenas água e remédios. Fora isso, você tem que ficar no mínimo 1 hora antes da comunhão, em jejum. Não pode chupar bala, não pode mascar chicletes, nada disso. Se você chupar uma balinha, mascar um chicletinho, você não pode comungar. Muitas pessoas fazem isso, mas está errado. Isso é um sacrilégio contra nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que se manter
na abstinência, no jejum eucarístico, por no mínimo 1 hora antes da comunhão. E não existe a obrigatoriedade de se manter o jejum eucarístico depois da comunhão. Este é o quarto mito que muitas pessoas pensam que é verdade, mas não é. Nossa, porque aí eu fui à Santa Missa e comunguei, depois eu tenho que esperar 30 minutos para comer alguma coisa, 1 hora para comer alguma coisa. No passado, há muitos anos atrás, era assim. Você tinha ali, ele foi modificando, o Código de Lei Canônico foi modificando ao longo dos anos, dos séculos. A igreja, ela é bimilenar. Antes, a distribuição da Eucaristia era de uma forma, hoje é de outra. Então, naquela época, você tinha que esperar ali um certo tempo, né? Não poderia comer alimentos sólidos por tantas horas, etc, etc. Hoje não há essa obrigatoriedade. Ah, Flávio, mas dizem os estudiosos que a Eucaristia ela leva cerca de 15 minutos para ser absorvida pelo nosso corpo, para ser digerida. Então, por 15 minutos, ela está ali no nosso estômago. Não seria ali algo falta de respeito, por exemplo, eu comer outras coisas, né, por cima de Jesus, digamos assim dessa forma? Concordo com você. Mas da hora da comunhão, não sei como que é na sua paróquia, mas da hora da comunhão até acabar a Santa Missa, vai pelo menos 15 minutos. Da oração do silêncio sagrado após a comunhão, e aí vem os avisos, e aí vem a bênção final, e o canto final, e aí você não sai correndo da igreja, porque isso é falta de educação. Você espera o sacerdote sair do presbitério, você guarda aquele momento tão gostoso com Jesus dentro de você, na sua oração pessoal com o Senhor. E aí, quando você sai da igreja, já passou os 15 minutos, né? Se você é apressado, se você é afobado e sai correndo da igreja, o que não deve ser feito, aí sim eu te aconselho a esperar aí uns minutinhos para você comer alguma coisa, apesar de não ser uma norma da igreja, não é uma obrigação. O jejum eucarístico deve ser observado antes, no mínimo 1 hora, da comunhão, mas não tem obrigação de ser observado depois. E o quinto último mito a respeito da Eucaristia, e o mais grave, gravíssimo, gravíssimo, e que muitas pessoas, eu fico espantado, meu irmão, fico espantado, estou aqui, confesso para você que eu fico espantado. Nessa altura do campeonato, quantas pessoas não sabem disso? Muitos pensam que aqueles pedacinhos menores da hóstia consagrada não são Jesus, meu Deus do céu. Claro que são. Por isso que muitos tratam com indiferença. Comungam na mão, põe a hóstia na boca e fim de papo. Não tem o mínimo de respeito, de atenção, de observar as micropartículas que ficam na mão, que também são Jesus. O Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre isso. Jesus está presente todo em cada uma das espécies e em cada uma das partes, de forma que a fração do pão não divide Cristo. Essas são as palavras exatas que estão no Catecismo da Igreja Católica. Jesus está presente todo em cada uma das espécies e em cada uma das partes, de forma que a fração do pão não divide Cristo. O que isso significa? Né? Me perguntaram também certa vez. Ali na âmbula, aquele vaso sagrado onde se coloca as hóstias, existem ali 100, 200, 300 hóstias. São 300 Jesuses que estão ali? 200 Jesuses que estão ali? Claro que não, é um único mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo. São 200, 300 partículas, mas é um só Jesus. Se você... Vamos fazer a continha. Tem 200, tirou 199, ficou só uma. É Jesus. Se você pegou aquela uma e partiu no meio, cada metade é Jesus. Aí você partiu no meio de novo, é Jesus. Partiu no meio de novo, partiu no meio de novo, partiu no meio de novo. E ficou microscópico. Micropartícula deste tamanho que você nem consegue enxergar o olho nu. É Jesus de forma real e completa. Corpo, sangue, alma e divindade. Por isso, em primeiro lugar, não é aconselhável jamais
você receber a Eucaristia na boca. Isso é uma exceção, é o último caso. É direito seu? É. É permissão da igreja? É. Mas faça do jeito certo e, em último caso, sempre dê preferência por comungar Jesus na boca. Seja em pé, seja ajoelhado. O melhor é ajoelhar. Ah, mas eu tenho joelho ruim, tenho alta idade, estou doente. Tudo bem, você tem uma justificativa grave. Comungue em pé, na boca. Você não pode se ajoelhar? Opa, comungue em pé na boca. Aquela pessoa, deixa eu falar para você aqui bem declarado. Bem declarado. Aquela pessoa que não recebe Jesus na boca por nojo. Ah, porque pode ser que tocou na boca de um, tocou na boca de outro, porque vai pegar bactéria, vai pegar vírus. Você não é digno de ser chamado cristão. Você não é digna de carregar esse nome de cristã. Eu tenho vergonha de você. Eu tenho vergonha de você. Porque onde já se viu, que absurdo é esse? Cristo, Deus da vida, Jesus ressuscitado, vai me passar bactéria? Vai me passar enfermidade? Você não crê que Jesus está na Eucaristia. Você não tem fé. Eu tenho vergonha de você. Você não é digno de ser chamado cristão. Muito menos católico. Mude a sua concepção, porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Jesus Cristo, nosso Senhor, desceu dos céus. Olha o tanto que ele se humilhou, se rebaixou, se fez homem como nós. E se humilhou mais ainda. Olha só. Jesus se fez este. O Verbo divino, Deus eterno, se fez este. Este é o quê? Este ser humano se rebaixou ao extremo. Porque comparar Deus com um homem feito de barro, nós somos feitos de barro, e Jesus também é homem como nós, carne estragada como a nossa, São João fala isso, no seu Evangelho, capítulo 1, ele se fez carne, e a palavra que ele utiliza é sardes, carne fraca, carne estragada, carne podre como a nossa. Jesus se fez carne como nós, ele se fez esse. Se rebaixou, se rebaixou, se rebaixou. Depois ele se rebaixou mais ainda, porque ele se fez isto. Isto é o meu corpo. Jesus se fez este, depois se fez isto. De tanto que Jesus se rebaixou. Por amor a você. E aí agora você fica com um nojinho, como muitos têm, inclusive padres, inclusive bispos. Então, meu irmão, minha irmã, não há com que ter essa falta de respeito, de amor, de adoração com o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu tudo, deu a si mesmo no cada um de nós. Então, sempre dê preferência por receber a Eucaristia diretamente na boca. Mas, se você tiver um motivo grave para receber Jesus nas mãos, faça da forma correta. Se você é destro, se você utiliza a mão direita, você vai colocar a esquerda sobre a direita. Se você é canhoto, o inverso, a direita sobre a esquerda. Eu sou destro, coloco a esquerda sobre a direita. Recebe a hóstia na palma da mão. Não saio com ela na frente do sacerdote ou ministro. Com a outra mão eu pego, coloco na minha boca. Tudo que fugir disso é contrário ao ensinamento da igreja. Receber o Eucaristia com as mãos em pinça é proibido em qualquer circunstância. É uma afronta a nosso Senhor Jesus Cristo. Também é errado que muitas pessoas fazem. Recebe na palma da mão e leva na boca. Isso está errado, porque pode cair a hóstia no chão, como eu já vi cair muitas vezes. Então não faça isso. Tem gente que inventa, eu recebo ali, eu gosto de dar um beijinho em Jesus. Não é para dar beijinho em Jesus ali, não. Beijinho no coração. Pode cair no chão a hóstia consagrada. Ela toda ou pedacinhos pequenos que às vezes você nem vê que também são Jesus. Então, cuidado. Receba na palma da mão, com a outra mão você pega, coloca na boca,
verifica a palma da mão se não ficaram micropartículas que também são Jesus, passe o dedinho, coloque na língua. É Jesus que está ali. Todo respeito, toda adoração, todo zelo, todo amor são devidos. São devidos. Se é que nós amamos nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, fiz questão de gravar este vídeo. Como falei no início, é um assunto muito importante, é o centro da nossa fé. A Eucaristia é ela que faz a igreja. A igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Ela é o centro da nossa fé, é o Santíssimo Sacramento. Então nós precisamos aprender sobre isso. Por isso que eu te peço mais uma vez, não deixe esse vídeo parar aqui. Compartilhe, compartilhe, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, para que os fiéis aprendam e recebam dignamente nosso Senhor Jesus Cristo. Então, compartilhe e peço a você. Peço que deixe o seu like também, o seu joinha. E, por fim, peço, escreva aqui nos comentários qual dos 5 mitos você mais gostou de aprender e por quê. 1, 2, 3, 4 ou 5. Você já conhecia todos eles ou aprendeu alguma coisa agora? Conta para mim aqui nos comentários. Por favor, vou ficar te esperando. Muito obrigado. Beijão e até a próxima. Fique com Deus.